britânico. Ele será um dos autores de mudanças para melhor no mundo. Segundo o primeiro-ministro alemão, a política de Gorbachev permitiu a unificação da Alemanha e o desaparecimento da cortina de ferro. Mas ele morreu em um momento em que a democracia falhou na Rússia e em que Vladimir Putin escolheu abrir novas rixas com a Europa, alertou Olaf Scholz. Gorbachev foi um forte crítico de Putin e do regime cada vez mais repressivo que ele comanda. O presidente russo, por sua vez, nunca escondeu que considera o fim da União Soviética um erro trágico. Mas ele disse hoje que Gorbachev compreendeu profundamente que o sistema soviético precisava ser reformado e se esforçou para oferecer soluções para problemas urgentes. O porta-voz do Kremlin saudou o ex-líder soviético como um estadista que entrará para a história, mas não resistiu a uma crítica e disse que Gorbachev enxergava o Ocidente com romantismo e que as tentativas de relações cordiais não deram certo. Hoje de manhã, nas ruas de Moscou, as opiniões são das mais diversas. Este homem reconhece a tentativa de Gorbachev de melhorar o país, mas lembrou que a política dele levou a guerras e revoltas civis nas ex-repúblicas soviéticas. Este outro diz que é muito difícil julgar o legado dele. Com a morte de Gorbachev, dois termos que ganharam o mundo e os livros de história no fim do século XX voltaram agora às manchetes. O primeiro é esse aqui. Perestroika significa a abertura econômica que possibilitou a entrada de empresas do mundo capitalista na antiga União Soviética. O segundo termo é glasnost, é a outra face das reformas propostas por Gorbachev. O objetivo era garantir a transparência e a abertura política da União Soviética, liberdade religiosa, fim do sistema de partido único e da censura à imprensa. Respeitado por lideranças no mundo inteiro por essas reformas, Gorbachev não teve o mesmo reconhecimento dentro do próprio país. Não era o que Gorbachev queria, mas as reformas que ele implementou levaram ao colapso da União Soviética e ao fim da Guerra Fria. O seu legado depende do ponto de vista. Para países ocidentais, ele é o homem que salvou a Europa do controle dos russos e o mundo da ameaça de um conflito nuclear na Guerra Fria. Já para os soviéticos, vai ser para sempre o homem que dissolveu a grande e poderosa nação comunista. Mas o consenso é que nenhum líder da história moderna provocou mudanças tão profundas no mundo quanto Gorbachev. O estadista russo nasceu em 1931 em Stavropol, no sul do país. Filho de agricultores, aprenderia rápido a transitar na política. Na faculdade de Direito, se apaixonou e casou com a jovem Raíssa. Naquele momento, o casal não sabia, mas juntos ganhariam a simpatia dos maiores líderes ocidentais. Nos anos 1970 e 80, ele teve uma ascensão meteórica dentro do Partido Comunista. Desde 1985, como secretário-geral do Partido Comunista, já tinha o país nas mãos. Foi nessa época que Gorbachev mostrou ao mundo que queria mudar o rumo da União Soviética. Em plena Guerra Fria, se dedicou a diminuir as tensões. Se aproximou de Margaret Thatcher, primeira-ministra britânica. Propôs ao presidente americano Ronald Reagan o inimaginável, que Estados Unidos e União Soviética eliminassem mísseis nucleares. Era o início do fim da Guerra Fria. Mas não bastava olhar para a política externa. Em casa, os russos viviam à beira de um colapso econômico e da fome, com um governo que gastava muito em defesa e pouco em políticas sociais. Por isso, em 1986, Gorbachev decidiu implementar uma profunda reforma política e social, um movimento que foi chamado de Perestroika, palavra que em russo significa reestruturação. Meses depois, em abril de 86, um momento seria determinante para uma outra reforma, o acidente nuclear de Chernobyl, que expôs milhares de russos à radiação. Na época, o governo não administrou a tragédia de maneira transparente e a confiança do povo nas instituições públicas ficou ainda menor. Gorbachev, então, criou o segundo movimento que marcou seu governo, Glasnost, ou transparência.
Ele criou um sistema presidencial com Câmara dos Deputados. E neste sistema, em 15 de março de 1990, deputados o elegeram como o primeiro e único presidente da União Soviética. No mesmo ano, ele foi homenageado com o Prêmio Nobel da Paz por ajudar a acabar com a Guerra Fria. Neste momento, o mundo assistia à independência de uma por uma das repúblicas soviéticas. Aplaudido pelas nações ocidentais e visto como um fracasso no seu próprio país, Gorbachev renuncia em 25 de dezembro de 1991. Um dia depois, a União Soviética é dissolvida por completo. Foi fundamental para explicar a Europa de hoje. Não teria uma Alemanha reunificada. A sua aceitação desse processo foi crucial. A aproximação da Europa Leste à OTAN e o Ocidente, como a gente o conhece hoje, não existiria sem a anuência de Gorbachev, que poderia ter atacado e reprimido as manifestações que surgiram no meio desse processo de abertura econômica e política. Depois de sair do poder, ele não saiu da vida pública. No governo Obama, veio aos Estados Unidos para falar sobre a desnuclearização do mundo. Escreveu um livro e até ganhou um Grammy, o Oscar da música, por um disco falado infantil. Mesmo reconhecendo que nunca teve a intenção de dissolver a União Soviética, 25 anos depois, foi perguntado se faria tudo de novo. Disse que sim, e faria com mais persistência e determinação. Vamos agora ao vivo para os Estados Unidos. O presidente americano Joe Biden afirmou que Mikhail Gorbachev será lembrado como um homem de visão. Raquel Krahenbuhl, direto de Washington, conversa com a gente. Bom dia, Raquel. Oi, Ana. Bom dia a você, bom dia a todos. O presidente Joe Biden era senador quando Gorbachev assumiu a liderança da União Soviética. Ele fazia parte da Comissão de Relações Exteriores do Senado. E em um comunicado, Biden disse que ele próprio viu Gorbachev mudar as coisas e fazer muito mais. E que poucos líderes soviéticos tiveram a coragem de admitir a necessidade de mudanças naquela época e de arriscar toda a carreira para alcançar um futuro diferente. Chamou ele de um líder raro, Ana. E lembrou que Gorbachev trabalhou com o então presidente americano Ronald Reagan para reduzir o arsenal nuclear do país e também abraçou reformas democráticas. Biden afirmou que, com isso, Gorbachev deixou o mundo mais seguro e com mais liberdade. E a Fundação Reagan lamentou a morte também, disse que Gorbachev foi um adversário político que acabou se tornando um amigo e lembrou, inclusive, que ele veio aqui aos Estados Unidos, para Washington, para o funeral de Reagan. E alguns ex-secretários de Estado também se manifestaram. Condoleezza Rice destacou que, sem o trabalho de Gorbachev, não teria sido possível acabar com a Guerra Fria de forma pacífica. Ana. Ok, obrigada, Raquel.